do quadro Bom Dia, Doutor. Já vou pegando o celular aqui da InterTV, porque é hora de falar sobre saúde e no Bom Dia RN de hoje, né? O assunto é obesidade infantil. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade vem crescendo a passos largos e preocupantes. A projeção da instituição é que em 2025, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adultos estejam com sobrepeso. 2 milhões e 300 mil adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. Isso em todo o mundo, gente. Deixa eu só recapitular, porque a gente estava falando do Brasil, aí vem mundo. 2 bilhões e 300 milhões de adultos em todo o mundo. E aí 700 milhões de obesos também entre as crianças brasileiras. Isso é muito preocupante. Pesquisas do Ministério da Saúde indicam que quase 13% delas aqui no Brasil, com idades entre 5 e 9 anos, são obesas. Hoje, por isso, as crianças são um público que tem ganho a atenção das autoridades médicas em todo o país. E esse é o assunto do nosso quadro Bom Dia, Doutor de hoje, a obesidade infantil. Para isso, a gente recebe no nosso estúdio a médica endocrinologista pediátrica Elusca Medeiros. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda desde já aqui no Bom Dia RN para falar de um assunto que às vezes os pais não levam muito a sério. Tem aquela coisa de criança saudável, criança cheinha, criança gordinha. Muitas vezes já começa o erro daí, né? Você entupindo a criança de comida achando que ela está sempre precisando comer mais. Bom dia a todos, né? É um prazer a gente estar aqui hoje pela manhã falando do assunto tão importante, tão relevante para a população. Realmente existe um subdiagnóstico, né? Principalmente pelos olhares familiares. A gente tem essa concepção antiga, né, que criança gordinha é criança saudável, só que hoje em dia a gente já sabe que esse excesso de gordura leva a malefícios, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. É muito alto o índice de obesidade infantil aqui no estado também? É o estado que tem maior número de obesos, entre 5 e 9 anos, né, chega a 28%, então 1 em cada 3 crianças nessa faixa etária está acima do peso. No mundo inteiro, são 150 milhões de crianças e adolescentes acima do peso. E se a gente pensar a longo prazo, em 2030 serão 250 milhões, então o problema tende a piorar. Quando a gente leva em conta que se essa criança não emagrecer e mantiver a obesidade na adolescência, ela tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. E o adulto obeso ele tem uma série de complicações decorrentes da obesidade. E é importante até falar isso porque não é uma questão de estética, né? É uma questão de saúde. Inclusive o Varela Santiago vai começar a oferecer esse serviço agora pelo Sistema Único de Saúde. Se a senhora puder só explicar direitinho como é que vai funcionar esse serviço, porque já tem muita gente mandando pergunta, muita gente já se identificando. Perfeito. Já começamos, né? Sexta-feira foi a inauguração do Núcleo de Tratamento de Obesidade. Os atendimentos serão realizados para crianças entre 2 e 9 anos, a princípio da Natal e da Grande Natal. Será um núcleo multidisciplinar, contemos com consultas com endocrinologista, gastroenterologista, psicólogo e nutricionista. E o diferencial do nosso núcleo é esse. A criança vai e já passa com todos os profissionais. Existem dados também que para tratar a obesidade a gente precisa de consultas frequentes. O nosso núcleo vai oferecer consultas a cada 15 dias. Num ambiente humanizado, com oficinas culinárias, com atividades em grupo. Então, a gente está com essa nova ferramenta para vencer esse problema da obesidade infantil no nosso estado. Qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa. Só ligar no número do hospital, 3209-8200, agendar a triagem, crianças entre 2 e 9 anos inicialmente, vai passar pela triagem, se preencher os critérios, será admitido no programa. A Fernanda da Nova Esperança está dizendo o seguinte: o sobrinho dela tem 8 anos, está acima do peso e não consegue fazer dieta. O que fazer neste caso? Eu orientaria a não fazer dieta, né? Porque dieta seria uma mudança a curto prazo. Eu orientaria a fazer mudança no hábito de vida, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é como essa família come. Porque às vezes a gente pensa, a criança tem que mudar os hábitos, mas será que os pais mudaram, né? Então, assim, a gente tem que criar essa consciência que a criança é fruto do meio. Então, a gente tem que modificar os hábitos alimentares da família. E esse é outro ponto diferencial do nosso núcleo, porque a gente pretende trabalhar não só com a conscientização da criança, mas principalmente com a família, né?
Então, eu acho que dieta não. Dieta é uma coisa que a gente faz há uma semana para entrar no vestido, para ir para uma festa. É mudança de hábitos, aumentar a atividade física. É reeducação alimentar mesmo. Exatamente. E aí, você falou interessante, aumentar a atividade física, porque tem uma pessoa aqui que não se identificou, mas diz o seguinte: a minha filha tem 9 anos de idade e não quer fazer nada, só no celular o tempo inteiro e já está pesando 55 quilos. O celular muitas vezes acaba se tornando um vilão também, né? Os trabalhos, eles mostram, né, que existe uma associação direta entre horas de exposição de tela e obesidade. Então, quanto mais tempo a criança for exposta a atividades inativas, maior a frequência de obesidade. Tem muita gente já pedindo para repetir o número do telefone do hospital, já querendo fazer parte desse projeto. Joia. É a Marcela agora que pediu, porque disse que o filho dela tem 8 anos, está pesando 50 quilos e ela está começando a se preocupar. Perfeito. Liga, Marcela, 3209-8200. É o número do hospital. Tem uma mãe aqui de Mossoró que também não disse o nome, mas ela tem um relato interessante. Ela disse: minha filha tem 7 anos, está pesando 36 quilos, não consigo mudar a alimentação dela porque ela come escondido. Tem isso também? Tem sim, né? Realmente é uma doença que é difícil a gente tratar porque ela é multifatorial, né? Às vezes, será que essa criança não tem algum problema de ansiedade, de depressão, bullying, às vezes, na escola, que está muito associado à obesidade infantil? Então, é muito importante essa mãe levar essa criança para o endocrinologista pediátrico, né? Para fazer uma avaliação, avaliar se tem outras comorbidades associadas, se tem alguma doença que predispõe ao ganho de peso e encaminhar para os colegas do acompanhamento multidisciplinar. A gente tem um relato aqui para você ver como é comum, né? A gente vai falando sobre o assunto e os relatos vão chegando. Rita diz que tem um filho de 9 anos e ela queria uma orientação para fazer uma dieta. Volta para a dieta também, porque ele está pesando 64 quilos. Ela é do bairro Guarapes, está preocupada pela foto que ela mandou. Ele é grande também. Mas muita gente não sabe nem por onde começar essa reeducação alimentar. E é isso que ela diz: me ajude a fazer uma educação alimentar. Então, vamos lá, Rita. Vamos tentar aumentar o consumo de frutas, de verduras, né? Diminuir a quantidade de açúcar na dieta. Esses alimentos ultraprocessados também têm uma quantidade calórica muito grande, né? Refrigerante, bebidas açucaradas são grandes vilões da obesidade. Então, se a gente conseguir pelo menos retirar esse tipo de alimento da dieta da criança, já vai ter um ponto importante no tratamento, além de aumentar a atividade física. E aí tem uma pergunta também do Ricardo de Brejinho, muito interessante. O lanche da escola influencia na obesidade? E como, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses e eu já estou sentindo que é esse ambiente escolar. É aquela história da gente fazer o certo e todo mundo fazer o errado, né? E aí a gente acaba expondo a criança àquele ambiente. Então, minha sugestão é manter uma alimentação saudável, inclusive na escola. Com o tempo, eu acho que as pessoas vão se conscientizar mais e essa alimentação saudável, ela vai ser unanimidade, né? Hoje é uma exceção, infelizmente. As escolas já mudaram também, né? Assim, já não, são poucas que vendem refrigerante. Justo. Na época, na minha geração, né? Já faz um pouquinho de tempo, mas o refrigerante era muito comum, a coxinha. Hoje há uma preocupação também das escolas em adaptar, né? Fazer essa reeducação alimentar também. Perfeito, isso é muito importante, né? Eu acho que a educação nutricional deveria fazer parte do calendário escolar, porque é uma coisa que a criança faz todos os dias, né? Então, a gente tem, realmente, algumas escolas já lançaram essa bandeira, o dia da fruta, que a criança tem que levar a fruta, todas as crianças devem comer fruta. E é um ambiente que isso deve ser estimulado, porque às vezes a criança não come, mas ali naquele ambiente com outras crianças, ela acaba adquirindo o hábito. E tem uma pessoa, Simone aqui, o neto dela, ela diz que ele não é obeso, mas o colesterol dele é um pouco alto. Ele é magro, mas também tem a ver com a educação alimentar, né? Tem a ver com a educação alimentar, mas também pode ser uma doença genética que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. A maior parte do colesterol, a criança, nós que produzimos, não vem da dieta, né? Então, se está com alguma alteração no colesterol, é importante procurar um profissional para fazer toda essa avaliação, inclusive ver a necessidade de tratamento farmacológico. Tem uma pergunta também de uma mãe de Nova Natal que não se identifica. Ela diz o seguinte, que o marido teve obesidade infantil
e está já com início de obesidade novamente. A pergunta dela é: minha filha pode desenvolver obesidade por causa do meu marido ter tido a doença quando criança? Perfeito, existe uma estatística para isso, né? Quando um dos pais é obeso, a chance da criança vir a ser obesa é de 40%. Se os dois são obesos, essa chance é de 80%. Isso envolve tanto os fatores genéticos, né, que a obesidade é uma doença poligênica, então a criança acaba herdando essa tendência genética a engordar, mas também em relação aos alimentos e aos hábitos familiares, né? Então acaba que a gente vai para aquele ponto, a criança é fruto do meio, né? Então a gente tem que ver se o pai modificou os hábitos a ponto da criança não vir a se tornar obesa. E aí tem uma pergunta também de uma pessoa que não se identificou. Refrigerante sem açúcar, zero açúcar, faz mal do mesmo jeito? Faz, né? Tem adoçante que aumenta o risco de câncer, é um produto rico em sódio, então ele não deve ser estimulado o consumo. E o açaí? O açaí, muita gente fala, é bom, mas é muito calórico, tem muito açúcar. O açaí in natura não seria um problema, né? Que é um alimento considerado saudável. O problema é a quantidade de açúcar que eles integram ao açaí industrializado, o xarope de guaraná, né? E aí acaba transformando um alimento que teoricamente é saudável num alimento que não deve ser ingerido com tanta frequência. Fora que as crianças colocam leite moça, né? Bala, enfim, acaba é um combo, né? Um combo, uma bomba calórica, né? Deixa eu ver aqui. Na escola tem a merenda boa, mas as mães acabam colocando biscoito recheado, achocolatado, aquele suco de caixinha. Às vezes a gente até entende a falta de tempo, a praticidade, mas você tem que ter consciência que isso faz mal mesmo, né, para a saúde das crianças. Com certeza. E se você pensar em consequências a longo prazo, é melhor a gente perder um tempo, né, para organizar essa dieta de forma adequada para a criança do que às vezes perder mais tempo levando a especialista com doenças crônicas, tendo que usar medicações. Tem gente pedindo para repetir o número do telefone do hospital, porque, olha, eu acho que vai faltar atendimento para tanta gente que já está pedindo aqui, porque quer participar. E é muito importante isso, porque mostra como as pessoas já estão se identificando com esse problema em casa, né? É o 3209-8200. Vamos oferecer inicialmente 200 triagens e desses 200 pacientes serão selecionados 100 pacientes para fazer parte do núcleo. E isso vai se renovando? Com certeza. E a tendência é a gente ampliar esse público, que inicialmente vai ser entre 2 e 9 anos. Tem uma mãe aqui mandando, só para a gente encerrar, o filho dela tem 11 anos, está pesando 80 quilos, já não está mais nem nessa faixa etária entre 2 e 9 anos. Mas desde já é muito importante ter esse cuidado, dar o primeiro passo em relação à alimentação, principalmente produtos industrializados, que tenham muito açúcar. Com certeza, né? Fazer essa mudança de estilo de vida, mudar os hábitos, estimular a atividade física. Se a gente pensar que a obesidade ela é plano de fundo para as principais doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, problema cardíaco e até o câncer, então acho que vale muito a pena a gente investir numa alimentação saudável e bons hábitos desde a infância, para que isso se mantenha na vida adulta. A última para a gente encerrar, eu prometo. A Carla diz que a filha dela tem 7 anos e tem fome compulsiva. Já passou na psicóloga, recebeu alta e agora está no Funcional Kids, mas come tudo muito bem, não só besteira. Então, eu orientaria estimular o consumo de alimentos pouco calóricos, né? Preferir as frutas em vez do biscoito, evitar os sucos. Quando ingerir, preferir o sem açúcar. Então, assim, já que ela aceita de tudo, já é uma criança mais fácil da gente intervir, né? Já que ela aceita. A fruta é mais saudável do que o suco, mesmo sendo feito da fruta? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta não oferecer suco para crianças até 2 anos. Quando a gente faz o suco, a gente tira toda a fibra e a fruta ela é rica em frutose, que é um açúcar natural, mas é um açúcar, e leva ao aumento da insulina. Então, o consumo exagerado de suco está relacionado tanto à obesidade quanto à diabetes. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Lembrando que esse serviço vai estar disponível no Hospital Varela Santiago, aqui em Natal. Com certeza, estamos esperando os pacientes. Obrigada mais uma vez. Bom dia a todos.